Imperador Augusto, o que tens nos braços? Não consegues ver o que é. Nunca vi o Imperador Augusto com uma mulher. Estou chocado. Não é a pequena princesa do Monte Verde? É uma boa moça. Uma boa moça. Mas não devias te meter com Tinkil. Imperador Augusto, meu segundo irmão, e Noel Luna caíram nas mãos delas. Tens que pensar bem nisso. Não é fácil ser genro do clã das raposas de Nove Caudas. Ela foi enganada para comer um fruto da embriaguez? Vai perguntar à tua mulher. Imperador Augusto! Imperador Augusto! Onde a Fênix dorme? Aquela cama. Augusto Floral. Augusto Floral. Imperador Augusto, foste tu que me trouxe ao palácio ontem. Isso mesmo. Então, foste tu que me deste 2 tigelas de sopa sóbria? Não, foram 3 tigelas. Queres perguntar mais alguma coisa? Se não há mais nada, tenho que ir à corte. Então, como vamos acertar a sopa sóbria? Não me importo que acrescentes a dívida de ter salvado a tua vida. O quê? O quê? Não queres pagar essa dívida?
Vou pra longe. Não posso mais alimentá-lo. Se o destino permitir, um dia nos reencontraremos. Isto é um leque para si. Sim. O quê? Tem algo de errado? Este leque é muito parecido com o que eu dei. Até a pintura é parecida. O sacerdote disse-me que a pintura era da montanha Kunlun. A maioria dos leques é igual. Não há tantas montanhas para pintar. É verdade. Mas é parecido demais. Branca, esconda-se atrás das árvores. O que foi? Aqueles tipos parecem bem atraentes. Sim, vamos capturá-los e entregá-los ao nosso líder. Vamos! Esconda-se!
Não, ela é claramente uma mulher. E uma mortal sem sopro mágico. Como pude confundi-la? Mas se não é a 17, por que tem o leque do mestre? Este homem, embora se pareça muito com o mestre, não tem o sopro mágico dele. Quem é ele exatamente? Quem são estas duas pessoas? De onde vem? Espera aqui por mim. Posso falar consigo em outro lugar? Está bem. És o vento cortante, segundo filho do rei das águas do mar ocidental? Sou. E tu és? Sou o príncipe herdeiro Noel Luna. Vossa Alteza. Vim disfarçado ao mar de Chang por ordem do Senhor Celestial. Não quero que mais ninguém saiba da minha identidade. Incluindo aquela pessoa. Compreendo. O que traz Vossa Alteza ao mar de Chang? O clã das sereias. Então era por causa do clã das sereias. Sabia que o Palácio Celestial agiria em breve. Como Vossa Alteza soube da minha identidade? Ouvi de um general de um dos clãs que, nos últimos milhares de anos, você vem ajudando o rei das águas do mar de Chang contra o clã das sereias. E pela sua expressão quando me viu, percebi que me confundiu com seu mestre. Mauro. Você é muito atento. Fiquei impressionado. Vossa Alteza sabe de onde veio o leque da pureza de Jade Kunlun. Teve no mundo mortal e acabou nas mãos de Lisandro. Por ser um artefato mágico da montanha Kunlun, pedi a ele. Lisandro. Vossa Alteza, venha comigo ao mar de Chang para me explicar. Não me chame de Vossa Alteza. Pode me chamar de Noel Luna. Este é o Palácio de Cristal do Mar de Chang. Ao entrar aqui, você deixou o mundo mortal. E entrou no mundo imortal. Noel, Luna. Sobre o que vocês dois falavam tão sério agora há pouco? Pede para ele não revelar que o leque é falso. E não passar vergonha diante da minha esposa. Sei. Não acredito em você. Falaram tanto tempo sobre isso. Sobre o que você acha que falamos? Olhe para ele. Vestido assim. Deve ser alguém muito importante. Vendo como você é incrível, quer recrutá-lo como general. Você deveria ler menos peças. Sou mortal. Como imortal, me daria tanta importância. Ele é imortal? Senhor, você sabia que um dia no mundo imortal... no mundo mortal? Ao entrar no mar, cada dia que passa é um ano inteiro, com todas as estações. Li isso em uma peça. Alguns meses para vocês é uma vida inteira para nós. E daí se vivemos muito? Passei os últimos 70 mil anos procurando alguém. Não fiz progresso algum. Isso não é viver em vão. Por um parente. É um parente. Mas alguém mais importante que um parente. Irmão mais velho, fiz todos os preparativos. Vou enviá-lo a um lugar secreto, onde o segundo irmão com certeza não conseguirá encontrá-lo. Porque tenho que fugir dele. O segundo irmão já é Lorde Fantasma há 70 mil anos. A posição dele é estável. E os confidentes de confiança do nosso pai já se foram. Irmão mais velho, encontre um lugar para se estabelecer. E todas as joias que juntei ao longo dos anos Deveria ser o suficiente para você viver uma vida de luxo. Saia! Irmão mais velho, você... Yasmin! Pera aqui, Yasmin. Você está bem?
culpa é minha. O que passei na prisão nos últimos 70 mil anos. Você nem pode imaginar como acabei de sair. Meu humor está instável. Eu perdi o controle. Não entendo. Yasmin, é bom que você entenda. Yasmin, eu não vou deixar o Lisandro escapar dessa. Irmão mais velho! Tudo bem. Não direi mais nada que você não queira ouvir. Vossas Altezas, fiz todos os preparativos. Podemos ir ao Mar de Chang agora. Mar de Chang. Isso mesmo. Minha mãe era do clã das sereias do Mar de Chang. Por enquanto, parece que são os únicos com quem posso contar. Esse irmão mais velho, Yasmin. Só quero um lugar seguro para viver. Você sabe muito bem. O Lisandro e eu nos odiamos por causa da morte de nossas mães. E Lugo vai descobrir que escapei. Quando isso acontecer, ele vai mandar me matar. Por enquanto, só o clã da minha mãe pode me proteger. Certo? Você e o segundo irmão são igualmente importantes pra mim. Não quero ver vocês dois lutando até a morte. Irmão mais velho, você entende? Entenda. Sim, entenda. Leão de Fogo Escarlate! Vossa Alteza! Eles eram meus confidentes há anos! Por que os matou? Alteza, nossa jornada é ultra secreta. Se alguém vazar informações sobre ela, talvez Vossa Alteza não seja morta, mas Sua Alteza e eu morreríamos sem sepultura. Todos cresceram comigo. Eles não me trairiam! Yasmin, não existem confidentes leais no mundo. No passado, fui traído por supostos confidentes. E perde meu posto de Lorde Fantasma. E fiquei preso por 70 mil anos. Tá bem. Não vou falar mais disso. Vamos. Não é, Luna? Estamos dentro do Palácio de Cristal? Por que você tá tão calmo? Como eu deveria estar? Ah, claro. Você é como um imortal. Deve ter visto este lugar em sonho antes. Sim, já vi antes. Tio, deve ter sido difícil para você. Desculpe sempre fazê-lo vir aqui pelos assuntos do Mar de Chang. Tio, não precisa se desculpar. Os 4 mares são um só clã. Assim. Estes são 2 amigos meus. Eu os trouxe ao Mar de Chang sem pedir permissão. Espero que me perdoe. Tudo bem. Tudo bem. Se são seus amigos, são meus convidados de honra. Antrim! Preciso conversar com o vento cortante. Se estiver cansada, pode dormir aqui. Se quiser passear, leve o espelho de cobre. Por que tenho que levar o espelho de cobre? Tenho medo que você se perca. Está bem. Não fique triste. Esse leque de folha é um tesouro que o Rei das Águas lhe deu. Está todo cheio de lágrimas. Não está estragando um item precioso? Além disso, o Rei das Águas só diz que casaria uma princesa com o Rei dos Tritões. Pode não ser você.
também tenho a primeira princesa. A primeira princesa é a mais ardilosa. Não consigo ganhar dela. Ela pode até estar falando com o pai agora sobre me casar. O rei dos tritões parece muito sinistro. Se eu realmente me casar com ele... Então, por que não ouve o deus da água e se casa com o primeiro príncipe do Mar do Oeste? Mas o primeiro príncipe é doentio. E o segundo príncipe? O segundo príncipe é muito bom. Ele também foi aluno sênior do Mauro. Mas, Vossa Alteza, ainda quer se casar no Palácio Celestial? Você nunca nem conheceu esse príncipe herdeiro. Como pode ser tão apaixonada? A reputação do príncipe herdeiro se espalhou por toda parte, nos 4 mares e 8 reinos. Ele é o único mestre espiritual do budismo e taoísmo. Também é o último discípulo do Lord Yuan-Shi, do Reino da Pureza Suprema. Sim. Ouvi dizer que quando ele nasceu, os 36 céus irradiaram raios dourados num instante. Os 72 pássaros arco-íris da montanha Junji do Extremo Oriente subiram aos céus e circularam o Palácio Celestial por 81 dias. Já posso recitar tudo isso. Quem está aí? O quê? O que você ouviu foi tão divertido? O que aquela princesa disse foi realmente engraçado. Sente-se. Eu conto. Ela não quer se casar com o rei dos tritões. Então pensou que podia muito bem se casar com o segundo príncipe vento cortante. Mas não suporta se separar do príncipe herdeiro celestial. Não acha engraçado? O problema é que nenhum dos 3 está interessado nela. É mesmo? Quando ela falava do príncipe herdeiro, não parava mais. O príncipe herdeiro celestial é tão famoso assim? Só existe um príncipe herdeiro celestial no mundo. Como não seria famoso? É verdade. A princesa do Mar Longo ainda é uma princesa. Nunca o conheceu, mas anseia por ele. Isso significa que o príncipe herdeiro celestial deve ser muito charmoso. O quê? Você também está interessada nele? Está com ciúmes. Não. É que comparado ao príncipe herdeiro, não tenho nada. Estou dificultando as coisas para você. Já te disse que não me importo. Obrigado por não se importar. Este lugar é ótimo. É uma pena que aqui só tenha cheiro de água do mar. Não tem cheiro de flores. Quero muito sentir o cheiro de flores de pêssego. Conheço um lugar. Lá. As flores de pêssego florescem o ano todo. Onde fica? Feche os olhos. Vou te levar lá. Pode abrir os olhos agora. Isso é uma fantasia? Não. Então, onde é este lugar? Tintil. Bosque dos Pessegueiros de 10 milhas. Bosque dos Pessegueiros de 10 milhas. Tem 10 milhas disto? Isso mesmo. Alguém passou muito tempo plantando este bosque. De qualquer forma, ele não tinha muito mais o que fazer. O dia todo, ele só cuida das flores de pêssego e fermenta vinho de flor de pêssego. Que vida boa. Está com inveja. Ah? De o que há para ter inveja? Passamos nossos dias assim na montanha Junji. Todo dia, não há muito o que fazer. A gente só caça, cozinha e cria animais de estimação, certo? Isso mesmo. Não precisamos ter inveja dos outros. Você é amigo da pessoa que trabalha aqui? Nós nos encontramos algumas vezes. Ah. Ele está aqui? Parece que não. Não sinto o sopro mágico dele. Mas é porque ele não está aqui que eu te trouxe. A relação de vocês é ruim? Não. Eu admiro.
Só há razões pelas quais seria inconveniente vê-lo agora. Ah. Esse vinho de flor de pêssego é muito bom. Parece que já tomei antes. Não esperava que você tivesse tanta tolerância ao álcool. Eu também não esperava. Mas, Noeluna, podemos simplesmente pegar um jarro de vinho dele assim? Tudo bem. Acho que não vou vê-lo nunca mais no futuro. Você não virá mais aqui ver seus amigos. Não vou. Então, não poderei mais ver esta floresta dos pessegueiros de 10 milhas. No futuro, plantarei uma para você. Quero que seja de 10 milhas também. Vossa Alteza deve estar de bom humor. Não voltou a noite toda. Ele costuma se entregar aos prazeres e esquecer todo o resto. Pelo jeito que a carregou pra dentro, percebo que é uma mulher. Você está certa. Não se preocupe. Não sou de me meter na vida alheia. Só quero lembrar, Vossa Alteza, Que com uma guerra iminente, é melhor mandá-la embora logo. especialmente porque ela é mortal. Também acho. Pela segurança dela. Prefiro que ninguém saiba de sua existência. Para agradecer Vossa Alteza por vir ao Marchand, pessoalmente, para aliviar nosso sofrimento. Não direi uma palavra sobre isso. Obrigado. Voltando ao assunto da guerra entre o Mar de Chang e o clã das sereias, meu tio realmente não quer começar uma guerra. Ele não quer romper totalmente com o clã das sereias. Você está aqui há milhares de anos e conhece a situação melhor que ninguém. Há alguma forma de fazê-lo tomar uma decisão rapidamente? Vossa Alteza, não hesite mais. O segundo príncipe do Mar Ocidental ainda não tem concubinas. Se casar com ele, será a princesa consorte. E também ouvi dizer que O primeiro príncipe do Mar do Oeste está doente há muito tempo. No futuro, o Cargo de Rei das Águas do Mar Ocidental será do segundo príncipe, Vento Cortante. Todos os dias, ele só empunha armas e luta contra o clã das sereias. Além disso, o conheço há milhares de anos e ele nunca sentiu nada por mim. Em apenas alguns dias, como poder... Vossa Alteza, veja. Descobri como conseguir a receita secreta da primeira princesa. Reúne especialmente o orvalho da manhã mais cedo para fazer este vinho fino. Pegue, experimente. Vossa Alteza, não hesite mais. Se uma mulher se decidir, tudo é possível. Vossa Alteza, veja. Falando no diabo, o segundo príncipe chegou. Vento Cortante. Este é meu amigo. Amigo? Seu amigo deve ter um nome.
Uaiei! Que nome bonito. É muito parecido com o nome do príncipe herdeiro dos 9 céus. Acho que pessoas com nomes tão bonitos devem ser todas como sábios. Meu pai quer marcar o casamento para o dia 3 do próximo mês. Tão cedo? É cedo, sim. Mas acho que ele teme que algo aconteça de novo com este casamento arranjado. Algo aconteça? Provavelmente é porque a claridade alvorada de Tinkil tá com medo de perder o segundo noivo também. Ela quer se casar logo? Que pena. Minha tia é a mais bela de todos os mundos. Do que ela teria medo? Além disso, os patriarcas arranjaram este casamento. Ela pode nem gostar do noivo. Por que teria medo de perdê-lo? Imperador Augusto, experimente. Estas noces são muito boas. O destino me disse para tratá-lo bem. Está bem. Princesinha, você me ajudou. Eu ia perder esta partida, mas agora tá ótimo. Imperador Augusto. Suspiro qual foi a resposta de Kinkil sobre marcar o casamento para o dia 3. Ainda não responderam. Primeiro, o Senhor Celestial fez uma proclamação sobre o grande serviço da claridade alvorada ao selar o Celestino. Depois aproveitou a chance para marcar o casamento. Mas como não sabemos onde a claridade alvorada está... Como vou responder a eles? Como? A Qian desaparecida. Quem se importa com este casamento? Por que não rompemos o noivado logo? Não podemos romper o noivado. Você e eu arranjamos este casamento pessoalmente. Não podemos romper o noivado sem um bom motivo. Com certeza seremos criticados. Isso mesmo. O noivado da quinta irmã com o segundo príncipe já foi rompido. Se o noivado com o príncipe herdeiro for rompido também, ninguém em todos os mundos ousará pedir a mão dela. Mesmo que se interessem, terão medo de ofender a tribo celestial. Isso não seria pior para a quinta irmã? Mas eles querem o casamento no dia 3 do próximo mês. Onde vamos encontrar uma claridade alvorada para o casamento? Por que não dizemos isto? Já que todos sabem que a claridade alvorada selou o Celestino, podemos dizer que ela ficou ferida e está se recuperando. Podemos usar isso para adiar o casamento. Não é má ideia. Poderíamos, mas não podemos adiar o casamento para sempre. Quando ascende pela primeira vez, também dormi por 1 milênio. Desde que a claridade alvorada ainda esteja viva, onde quer que esteja, uma hora encontraremos. Não é Luna. Aquela princesa está nos seguindo palácio de cristal até aqui. Ela vai nos seguir até a cama à noite. Agora é sua vez de ficar com ciúmes. Há muitos soldados feridos lá dentro. Não seria bom uma mulher entrar. Veja por mim aqui. Senhor, o Noel Luna é casado? Eu sei, ele tem uma esposa em casa. Que tipo de pessoa ela é? Ela é uma mortal. Mortal? Então se eu casar com ele deixa de ser mortal. Casar com ele? Sim,
Se eu transferir alguns dos meus poderes mágicos pra ele pode se tornar imortal. Isso não seria impossível. Acontece que se eu me casar com ele, ele terá que se divorciar da esposa mortal. Ela tem que ser tratada assim só porque é mortal? Não, senhor. Por favor, não entenda mal. Eu não menosprezo os mortais. É que há diferenças entre mortais e imortais. Se ele se casar comigo, tem que se tornar imortal. Se ele se tornar imortal, não pode ficar com a esposa mortal. É porque essa é a nossa regra. Então vamos ter que ver se ele quer se tornar imortal. Por que um mortal não iria querer se tornar imortal?